Ei, amigo, vou te contar 5 alimentos que um pobre no Brasil come todos os dias, mas que esses 5 alimentos em Moçambique, os pobres não têm acesso. A feijoada. A feijoada em Moçambique, ela é consumida para a classe média. Por quê? A feijoada brasileira, ela é feita de carne. Eu fui assistir alguns vídeos que mostravam uma feijoada feita de carne. Então, desta forma, para nós é um luxo muito grande. Por quê? Porque as nossas famílias, são compostas com mais de 5, 6, 7 pessoas. Com isto, a renda tem sido muito difícil de gerir. Por quê? A carne em Moçambique está muito, mas muito cara. Por isso que calculamos, se nós formos a juntar na mesma panela o feijão e a carne, serão dois tipos de alimentos muito caros juntados numa única panela. Por isso que no dia que nós preparamos a carne, é somente a carne. No dia que nós preparamos o feijão, é somente o feijão. Mas fui ver que muitas famílias brasileiras consomem a carne e o feijão na mesma panela e chamam de feijoada. Com isto, eu parei e pensei, uau, o brasileiro é muito privilegiado. Não estou a dizer que em Moçambique não se comem feijoadas de carne. Come-se, mas não é para a população pobre. É para a população da classe média para cima. A população pobre não tem um acesso fácil a uma feijoada. Vamos lá, para o segundo alimento. O segundo alimento, eu estou a falar de cachorro quente. Cachorro quente em Moçambique, ele é vendido nos lugares como lanchonete, restaurante, por aí vai. E que a população pobre não tem acesso a esses lugares. Por quê? Porque não temos a cultura de comermos em restaurante ou lanchonete. Não é que não exista restaurante, mas a população pobre prepara comida mesmo em casa. E o tipo de comida que a população pobre prepara tem sido mais comidas práticas, tipo nós comemos muito folhas de batata doce, folhas de mandioca, folhas de abóbora, folhas vamos lá, de couve. E essas folhas todas, nós cortamos elas e preparamos com amendoim. É uma gastronomia moçambicana. Então, isso até poderá ser o tema para outro vídeo. Por isso que esses alimentos que eu mencionei agora, que é a feijoada e o cachorro quente não são muito comuns em Moçambique. O terceiro alimento, eu queria falar da pizza. A pizza, ela é um alimento que é consumido somente com a população da classe média. Se tiver algum moçambicano a me assistir, pode comentar aqui e diga-me se é que eu estiver a mentir. A pizza é muito consumida pela população da classe média. A população mais pobre, até que tem alguns que, não sei se eu estarei a exagerar, que nunca sequer viram pizza. Pode até ter ouvido falar, mas ver a pizza, da população da minha classe, que é a classe mais baixa, nunca viram acesso, nunca tiveram acesso a ver pelo menos a pizza. Ainda no terceiro alimento, eu vou falar uma experiência minha, pessoal, de onde é que eu tive acesso à pizza. Eu queria muito uma pizza e comentei com um amigo da classe média que estudávamos juntos na altura, em que ele sabia que eu queria tanto a pizza. E ele convidou-me para uma festa de aniversário da família dele e que lá teria vários outros alimentos. Um dos alimentos seria a pizza. E foi de lá onde eu tive acesso à pizza. E claro que não gritei na festa toda que eu quero a pizza, senão todos iam me chutar. Brincadeira. Mas foi daí onde eu tive acesso à pizza. O quarto alimento que está aqui na minha lista parece um alimento fácil, mas é o pão com ovo. É aquilo que eu havia dito, que o pão com ovo, eu vejo pão com ovo, pão com queijo. Até eu queria colocar pão com queijo, mas coloquei pão com ovo, que é mais comum, é mais fácil de nós falarmos, porque queijo em Moçambique, até eu pessoalmente nunca comi queijo. Até tem pessoas que não têm cultura não conhecem essas coisas. Queijo, pelo menos em Moçambique, não é muito consumido pela população pobre. Não é muito consumido. Estou a falar de pão e ovo porque é o mais comum. É mais comum porque é consumido muito pela classe média.
A população pobre não tem acesso a pão com ovo porque nós habituamos a consumir a mandioca, como eu tinha dito, batata doce, abóbora, são alimentos da machamba que nós mais consumimos. Consumimos a batata doce junto com a folha. Consumimos a mandioca junto com a folha. Consumimos a abóbora, a própria abóbora, junto também com as folhas. As folhas nós fazemos com tomate, cebola, e enquanto que os próprios tubérculos a gente come também. Então, por isso que não temos cultura de comermos muito pão, hambúrguer, essas coisas todas. Não temos, não é que no Moçambique não se consome, consome-se sim, mas que não é muito comum, não é muito comum para as populações pobres. E comente-me aqui se é que já comeste um desses alimentos que eu mencionei aqui. Comente-me aqui, eu iria gostar bastante de ver o teu comentário aqui. E diga-me de qual cidade que está nos assistir. Se for necessário, pode deixar um like, subscrever-se, porque eu irei ficar muito, mas muito contente. O quinto e último alimento é a uva. A uva é uma fruta normal para alguns países, mas para Moçambique não se produz a uva. As roças ou a terra moçambicana não temos a cultura de produzirmos a uva. A uva que tem em Moçambique, ela vem de outros países, como Brasil, Portugal, África do Sul e outros países que produzem a uva, e Moçambique importa a uva de outros países para aqui. Quando chega a uva em Moçambique, ela é vendida nos supermercados. Com isto, é por isso que a população pobre não tem acesso à uva. Amigos, cheguei na reta final do meu vídeo. Espero que gostem. Vou pedir para que deixem um like, subscreva-se ao canal e comente-me aqui, será que gostaria que eu fizesse a parte 2 desse vídeo e te explicasse outros alimentos que também a população moçambicana não tem acesso. Obrigado, e meu nome é Elder Miranda, eu falo a partir de Moçambique. Eu queria trazer essa experiência. Até o próximo vídeo. Fui. Obrigado.